O filho do vento. Eu nunca fui uma mulher de acreditar em milagres. Cresci no interior, numa cidade pequena, dessas em que as coisas acontecem devagar, e as pessoas acreditam mais nas fofocas do que nos sonhos. Me chamo Elisa, e o que vou contar não é uma história de amor, é uma confissão. Tudo começou no verão em que completei 18 anos. Era o último ano do colégio, e eu costumava caminhar sozinha até um campo perto do rio, onde o vento soprava forte e fazia a relva dançar como se o mundo inteiro respirasse junto comigo. Era o único lugar onde eu podia pensar em silêncio. Naquela época, minha vida era simples. Escola de manhã, ajudar minha mãe à tarde, e à noite, às vezes, escrever poemas que nunca mostrei a ninguém. Até que um dia, enquanto observava o pôr do sol, ouvi um som diferente, o bater rápido de asas. Quando olhei, vi um pássaro enorme, de plumagem prateada, pairando sobre a água. Seus olhos não eram olhos de animal. Eram olhos humanos, profundos, tristes, como se carregasse memórias antigas. Por um instante, pensei que estivesse sonhando. Mas o vento ficou quente, o ar vibrou, e aquele pássaro começou a se transformar. As penas caíram como folhas de luz, o corpo se alongou, e, diante de mim, estava um homem. Alto, de pele pálida, cabelos longos que se moviam como se ainda fossem feitos de vento. Ele me olhou como se me conhecesse desde antes de eu nascer. Disse que se chamava Kael, e sua voz não parecia vir da garganta, mas de dentro do próprio ar. Ele me contou, ou ao menos, tentou, que não era um homem comum, que havia atravessado o céu e os limites entre os mundos, que não devia ter se aproximado de mim. Eu ri. Achei tudo aquilo uma loucura. Mas ele sorriu também, um sorriso triste, e o vento soprou com uma força que quase me derrubou. Naquele instante, senti algo dentro de mim mudar. Kael desapareceu logo depois. Não o vi mais por semanas. E quando voltei ao campo, encontrei apenas uma pena prateada sobre a grama. Poucos meses depois, vieram os enjoos, o atraso, o medo. Minha mãe chorou quando soube. Os vizinhos cochicharam. Mas eu sabia. Não havia outro homem. Nunca houve. Os médicos diziam que estava tudo normal, mas as coisas que aconteciam comigo não eram normais. Quando eu dormia, o vento entrava pelas frestas da janela, rodeava minha cama e sussurrava meu nome. Meus sonhos eram cheios de céu e trovões. Às vezes, eu acordava com marcas brilhantes na pele, como se o sol tivesse me tocado. Durante a gestação, os animais da vizinhança se aproximavam de mim como se me reconhecessem. Passarinhos vinham pousar na janela. E, nas noites de lua cheia, eu sentia o bebê se mover com tanta força que parecia tentar abrir o meu ventre e voar. Quando chegou a hora do parto, o tempo virou. Choveu e ventou por 3 dias seguidos. As parteiras diziam que era mau presságio. Mas quando meu filho nasceu, o vento parou, de repente, como se o mundo prendesse a respiração. Ele não chorou. Apenas me olhou. Tinha os olhos prateados, idênticos aos de Kael. Dei-lhe o nome de Luan. Nos primeiros anos, tentei viver normalmente. Fingir que ele era apenas uma criança. Mas Luan não era. Desde pequeno, o vento o obedecia. Quando ele chorava, as janelas batiam. Quando ria, as folhas dançavam. E às vezes, quando ficava bravo, os pássaros se agitavam no céu, como se esperassem uma ordem. Uma vez, quando tinha 5 anos, me perguntou por que os outros meninos não conseguiam ouvir as vozes do vento. Eu menti. Disse que era a imaginação. Mas ele não acreditou. Mamãe, ele disse, papai me chama quando venta. Meu sangue gelou. Eu nunca contei a ele sobre Kael. Nunca disse que seu pai era algo além do humano. Mas ele sabia. Sabia de um jeito que não aprendeu comigo. Aos 10 anos, Luan começou a desaparecer às vezes. Sumia por horas. Voltava com o cabelo cheio de areia, o corpo frio como pedra. Dizia que voava, que subia nas correntes de ar, que o céu o chamava. Eu tentei proibi-lo. A cada tentativa, o vento rugia, as portas batiam, e o mundo parecia se revoltar contra mim. Foi então que percebi, não podia segurá-lo. Ele não pertencia a este mundo. Na noite do seu 12º aniversário, ele veio até mim. Estava diferente.
os olhos mais luminosos, a voz mais grave. Disse que o pai o estava esperando. Lá em cima. Perguntei, chorando. Em todo lugar, ele respondeu. O vento é a casa dele. Tentei abraçá-lo, mas uma rajada forte me afastou. Quando abri os olhos, ele não estava mais lá. Apenas um turbilhão de penas prateadas dançava pelo quarto. Desde então, o vento nunca mais me deixou em paz. Ele entra nas frestas, toca meu rosto, e às vezes, juro que ouço risadas de menino misturadas ao som das árvores. Não sei onde Luan está. Não sei se está vivo, se voa entre as nuvens, ou se virou o próprio vento. Mas às vezes, ao entardecer, quando tudo fica prateado e o ar parece respirar de novo, vejo uma sombra cruzando o céu. Um pássaro imenso, de olhos humanos. E por um instante, acredito que ele volta para me ver. Ou talvez apenas me vigie, como o vento que nunca dorme. E é por isso que conto esta história, não para que acreditem, mas para que alguém saiba. Porque há verdades que não cabem em palavras. E há filhos que pertencem aos deuses, mesmo quando nascem do ventre de uma mulher comum.